A paz do Senhor Jesus, aqui que vos fala é Maurício Valeriano. Venho através desse vídeo trazer uma palavra de reflexão para nossas vidas à luz da Bíblia. Antes de tudo, eu queria convidar vocês a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo, a compartilhar com um amigo, um parente, que eu creio que essa palavra falará fortemente aos nossos corações. A palavra a qual eu quero compartilhar com vocês se encontra em Lucas capítulo 9, versículo 23. Diz assim: E dizendo Jesus a todos, ou a multidão em algumas versões, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Dizendo Jesus à multidão, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Esse versículo a gente podemos destacar 3 condições a qual Jesus nos propõe para sermos discípulos verdadeiros. E antes dessas 3 condições a qual Jesus nos propõe, a gente podemos destacar que ele diz assim, se alguém quer vir após mim. Engraçado que Jesus não cita nome de tribo, não cita nome de pessoas, não cita religião, não cita A nem B. Está aberto. Se alguém quer vir após mim, ninguém é obrigado de fazê-lo. Ninguém está sendo obrigado a seguir Jesus. É se alguém quer vir após mim. Jesus também diz isso porque ele era seguido por uma grande multidão. E nem todos que seguem Jesus é discípulo, mas pode ter aparência de discípulo, andar como discípulo, falar como discípulo. Mas quando surge uma oportunidade, sai, beija Jesus no rosto e vai vendê-lo por 30 moedas de prata. Então Jesus não fala somente para os 12 discípulos. O início do versículo fala, e dizendo Jesus para a multidão, se alguém quer vir após mim, primeiro não diz nome de ninguém, você não é obrigado. E depois deixa bem claro que nem todos são discípulos. E quem quer fazê-lo, quem quer seguir Jesus, é proposto essas 3 condições para segui-lo com um coração verdadeiro, um coração sincero. A primeira condição é negar-se a si mesmo. A palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes descansei no Senhor. Jesus está dizendo assim que antes mesmo da gente tentar com a força do nosso braço, antes mesmo da gente tentar com as nossas próprias ideias, antes mesmo da gente mesmo querer resolver a situação, Ele está dizendo, coloca eu em primeiro lugar em todas as atitudes da sua vida. Jesus quer ocupar o primeiro lugar em tudo. Em decisões, em busca, em oração. Mas muitas das vezes tomar essa decisão é negar a nós mesmos. E negar a nós mesmos é algo tão amplo, que esse vídeo é muito curto para poder explicar. Porque negar a nós mesmos é sujeitar a carne ao espírito. É alimentar o espírito para ele estar acima da carne. Não a carne está em cima do espírito. Porque muitas das vezes a nossa carne vai querer fazer uma coisa e o espírito quer fazer outra. Jesus diz para nós ir para a direita e a carne quer ir para a esquerda. Então Jesus fala para nós negar-se a si mesmo, negar a mim mesmo. Tem muitas coisas que eu queria fazer da parte carnal, mas o Espírito Santo me direciona a fazer outra coisa. E uma das coisas para seguir Jesus é entender que a palavra dele é absoluta sobre a minha vida. Não é aquilo que eu acho, é o que Deus diz para mim. A segunda condição é, tome cada dia a sua cruz. Não é tome a sua cruz e leve, é cada dia, cada amanhecer, é você pegar a sua cruz e tomar ela. Não é você tomar a sua cruz durante uma semana e ficar um mês sem tomá-la. Não, é todo o dia você tomar a sua cruz. E a expressão de linguagem que Jesus quer passar para nós com essa frase, tome cada dia a sua cruz, imagina comigo, naquela época, é a ilusão de um condenado a caminho do Calvário levando a sua própria arma de execução. É essa a ideia que Jesus quer passar para a gente. É um condenado a caminho do Calvário levando a sua própria arma de execução. Mas a diferença de um condenado para um discípulo é que um condenado faz isso, a própria palavra já diz, porque foi condenado. Ele está fazendo isso forçadamente. E se ele
E se ele porventura viu um momento, uma oportunidade de escapar daquela trajetória até o Calvário, ele escapará, ele não pensará duas vezes. Já o discípulo não, ele o fará de livre e espontânea vontade. O discípulo não busca meio de escapar da proposta da cruz. O discípulo não busca desculpa, não busca estratégia para não carregar a cruz a qual lhe foi proposta. Por isso que Jesus fala, não é uma semana e um mês parado, não. Tome cada dia a sua cruz. E a terceira condição que Jesus nos propõe é: siga-me. Jesus conta uma parábola, se assim podemos dizer, sobre o edificador de torres. Ele diz que antes de edificarmos algo, que venhamos sentar e analisar se temos condição, recursos suficiente para terminar aquilo que nós idealizamos. Para que, quando tiver colocado os alicerces, não venhamos notar que não temos condições para continuar a obra e venham pessoas a escarnecer da obra a qual nós começamos, mas não terminamos. O interessante desse versículo é que Jesus está dizendo assim que, olha o que Jesus diz: quando começar o alicerce, que você depois não venha notar que os recursos acabaram. E não tem como terminar a obra. E venha pessoas e escarnecem daquilo que você não conseguiu concluir. A Bíblia diz, que o melhor não é o que começa bem, mas é o que termina bem. Porque você pode começar um alicerce muito bem e não terminar a obra. E a Bíblia está dizendo, você pode até começar mal, mas que a obra venha terminar bem para a glória de Jesus. E sabe por que Jesus faz essa alusão? Ele está querendo dizer, antes de você querer ser um discípulo de Jesus, faça a conta. Vê se você está disposto a pagar o preço a qual está sendo proposto. Para que quando você no primeiro ano, no segundo ano, está cheio de fogo, está cheio da presença de Deus, fica postando versículo e outra coisa, aí por uma decepção aqui, uma palavra a qual você não gostou ali, não falaram meu nome lá na frente, ou não me deram a devida atenção, não me reconheceram. Aí sabe o que acontece? Chega no meio da obra porque você colocou os alicerces. Por que alicerce? Porque é o começo de toda a obra. A sua obra está alicerçada, porém ela não vai terminar porque você se decepcionou. Você não quer mais continuar. Então Jesus fala, antes de você engrenar, antes de você dar início ao discipulado, como meu servo, faça as contas e vê se você está disposto a realmente pagar o preço. Porque o que nós vivemos na nossa geração hoje são pessoas cheias de Deus no começo, pessoas cheias de projetos, pessoas que vivem falando da palavra de Deus e porque não foi reconhecido, e porque alguém não ligou, e porque alguém não agradou da maneira a qual esperava, para a obra pela metade. E Jesus diz, a sua obra pela metade trará escândalo para você e para o meu nome. Então faça as contas primeiro. E hoje vivemos numa onda de sou livre em Cristo, quando não sou agradado por aquilo que eu achava que deveria ser, e começo a adotar, sou livre em Cristo. É eu dizer que eu sigo Jesus, porém eu quero fazer aquilo que me é bem aos olhos, assim podemos dizer. Sendo que a liberdade a qual Jesus nos libertou é a liberdade do pecado. Não foi a liberdade de regras, não foi a liberdade de submissão, não foi a liberdade de atender tudo aquilo que é nos imposto como lei. A liberdade a qual Jesus nos traz é a liberdade, é a libertação do pecado. Mas hoje a minha geração diz, sou livre em Cristo. E o que é ser livre em Cristo para você? Você conseguiu terminar a obra a qual você começou? Ou ela parou pela metade? E muitos, a outrora, que via você realizando essa obra, se admiravam, contemplavam o agir de Deus na sua vida como discípulo. Mas chegou uma hora que o preço começou a ser muito alto e você não conseguiu pagar. Difamação, fofoca, falando contra você. A palavra de Deus diz, bem-aventurado vós que sofre por causa do meu nome, porque de vós são o reino dos céus. E a obra parou pela metade.
Então Jesus fala, senta, analisa, antes de você entrar nessa empreitada para ser meu servo, porque há um alto preço. Jesus não está oferecendo um mar de rosa, Jesus está oferecendo a cruz, Jesus está oferecendo difamação, e ele diz, todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, a salvará. A palavra de Deus também diz em Mateus capítulo 7, que aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, não é só ouvir, é ouve e as pratica, será comparado a um homem que edificou a casa sobre a rocha. Desceu a chuva, soprou o vento e bateu com força contra aquela casa, mas ela não a caiu, porque ela estava fortificada, fundamentada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, é aquele que termina a obra pelo meio, é aquele que se deixa escarnecer pelos outros, e o nome de Jesus também é escarnecido, será comparado a um homem insensato, imprudente, que constrói a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva forte, e soprou vento, e bateu com força contra aquela casa, e grande foi a sua queda, porque ela estava fundamentada sobre a areia e não sobre a rocha. Então hoje o Senhor me traz, através desse vídeo, para te perguntar, você está sendo um discípulo? Estamos sendo, porque essa pergunta também foi para mim, estamos sendo um verdadeiro discípulo de Jesus? Estamos dispostos a sofrer aquilo que a cruz traz com ela? Estamos dispostos a isso? Que a gente venha refletir sobre essa palavra. Que ser discípulo de Jesus não é simplesmente uma vestimenta, um falar bonito, um andar bonito. Mas a palavra diz que antes mesmo que ele olhe a minha face, antes mesmo que ele atenta pela minha aparência, ele já contemplou aqui dentro. Então eu convido cada um de nós para sentar e analisar se estamos sendo discípulos e retomar talvez alguma obra que tenha parado na nossa vida, para que o nome de Jesus seja glorificado através de nossas ações e que o mundo venha a ver que somos verdadeiros discípulos de Jesus. Essa palavra eu deixo com cada um de vós e que o Senhor abençoe em nome de Jesus.